Bom dia galera, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso estudo de cinética, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as condições de ocorrência das reações químicas. Por quê? Nós já sabemos que o estudo da cinética, certo? Ele envolve diversos fatores, como, por exemplo, o cálculo da velocidade média, certo? Os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação química, a lei da velocidade, como eu havia falado na primeira aula para vocês em relação aos catalisadores. Até agora, o que nós estudamos? Nós estudamos os conceitos introdutórios, certo? Estudamos também como que nós efetuamos o cálculo de velocidade média e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as condições de ocorrência para o que pode afetar ou não a velocidade de uma equação química, tudo bem? Então, ó, por exemplo, quais são as condições que podem interferir para ocorrer uma reação? Beleza? Diversos modelos, né, diversas teorias, né, tentam explicar sobre o que de fato vai interferir para que uma reação química ela pode acontecer, né, ou ela pode ocorrer. Bom, nós temos aí duas teorias primordiais que tentam explicar esse conceito. A primeira está aqui, ó, que é o fator de orientação. E o outro é a energia cinética envolvida nas moléculas. Vale destacar o quê? O que seria a energia cinética? É uma energia que está relacionada com a velocidade que essas moléculas químicas, né, elas podem ter dentro de uma reação. Mas todas essas teorias, certo, que tentam desenvolver uma explicação, são baseadas no que nós chamamos de teoria de colisões de arrênios. O que seria a teoria das colisões, ou teoria de colisões de arrênios, certo? A teoria das colisões de arrênios, elas tentam indicar as condições para que uma reação química possa acontecer, beleza? E dentre as condições necessárias, nós temos aí essas como as principais, beleza? Professor, são só essas que pode afetar uma reação química? Não, uma reação química ela é um tanto quanto complexa, vale destacar, né, essa determinação, essa afirmação. Só que, claro, conforme a natureza se apresenta, conforme as reações químicas elas vão ocorrendo com a matéria, nós vamos observando e tirando algumas conclusões. E as conclusões que nós conseguimos observar dentre as reações e as suas diferentes velocidades é que estas determinações são as que mais afetam a velocidade de uma reação e as condições para que elas possam acontecer, beleza? Então, ó, natureza dos reagentes ou afinidade química. Bom, vamos lá. Mais ou menos assim. Fica claro a ideia de que quando você coloca materiais químicos que possuem semelhança, que têm afinidade, são semelhantes, essas reações elas ocorrem mais rápido. É, por exemplo, diferente de você colocar coisas que não têm semelhança nenhuma, né? Que não tem característica química próxima nenhuma, que é totalmente o oposto uma da outra. Quando você coloca coisas que são totalmente o oposto uma da outra, aí essas coisas tendem a não reagir, ou tendem, né, a demorar a acontecer essa reação. Então, ó, quando nós temos reagentes químicos que são semelhantes, tipo assim, ó, existem ácidos, existem bases, né? Existem sais, existem óxidos, são as funções químicas. Quando você coloca, por exemplo, ácido com ácido, eles possuem totalmente afinidade químicas iguais, são ácidos. Então essa reação química ela pode acontecer mais rápido, né? Muito, né, no menor tempo. Ou até mesmo, por exemplo, assim, você coloca um ácido ou uma base. Um tem afinidade com o outro na questão de quando você aproxima os dois, rapidamente ocorre um processo de neutralização. Então é essa afinidade que nós estamos querendo colocar, certo? É mais ou menos você pensar assim, poxa, tem uma pessoa aqui em São Paulo e tem uma pessoa lá no estado do Ceará. Qual é a condição dessa reação química acontecer? Qual é a condição, né, para que numa distância tão grande, né, em processos que são totalmente diferentes disso acontecer. Então, afinidade química é justamente quando nós temos propriedades químicas semelhantes. Isso facilita uma reação química de acontecer. Tudo bem? Contato entre os reagentes. Mas é claro, se eu estou colocando duas coisas para reagir, se eles não estiverem em contato, é impossível de acontecer uma reação. Então, por exemplo, ó, você tem álcool, né, em um dado ponto, e você tem, por exemplo, uma caixa de fósforo. Você sabe que o álcool, se ele ficar, por exemplo, em cima da mesa ou, por exemplo, em qualquer outro lugar, ele não vai combustionar, né? Ele não vai queimar.
né? Mesmo ele estando próximo desse fósforo. Agora, a partir do momento que a pessoa vai lá, risca o fósforo e aciona esse fósforo, por exemplo, né, no álcool, aí sim isso daí vai acontecer. Por quê? Porque teve contato entre os reagentes. Então, sem contato não é possível existir uma reação química, tudo bem? Colisões efetivas e orientação favorável. Esses dois, né, essas duas determinações andam juntas. Por quê? O que seria colisões efetivas? Vamos imaginar o átomo como Dalton afirmou para nós, o primeiro modelo atômico, hein? Conteúdo do primeiro ano e do nono ano, certo? Nós vimos no nono e fizemos, né, uma boa revisão de novo no primeiro ano em relação aos modelos atômicos. Se você imagina um átomo sendo esférico, como Dalton determinou pela primeira vez, o que seriam colisões efetivas? Então vamos imaginar a seguinte situação. Colisão efetiva é se eles batessem assim, ó, um de frente para o outro. Então numa reação química, para elas acontecer, eu preciso ter uma orientação favorável, ou seja, um de frente para o outro, e colisões fortes, colisões efetivas. Porque não adianta, por exemplo, numa reação química, eu ter, por exemplo, né, duas situações. E aí nessas situações, por exemplo, ó, ao invés de bater de frente numa orientação favorável, pegar de lado, pegar de raspão ou alguma coisa pegando, né, sem ser de maneira efetiva, uma de frente para outra, né? Então, se você está imaginando, por exemplo, o átomo sendo esférico, imagina de centro ao centro se chocando com uma proporção em força muito acentuada, certo? E numa velocidade, né, que aí vai depender de outros fatores para determinar se está muito rápido ou se está devagar. Mas essa colisão efetiva, essa orientação favorável é uma orientação favorável. Eles precisam estar de frente, não pode pegar, né, de raspão, de lado, por cima. Não, então tem que ter uma orientação favorável e colisões muito fortes, muito efetivas. Tudo bem? Beleza? E seria, né, o que seria a energia de ativação e o complexo ativado. Energia de ativação é mais ou menos assim. Tem muitas reações químicas que para elas acontecerem você precisa fornecer um mínimo de energia necessário, porque sozinhas elas não conseguem acontecer. Foi o caso que eu acabei de falar, por exemplo, do álcool entrando em combustão. O álcool, nós sabemos que ele é muito inflamável, mas você pode deixar, por exemplo, um copo de álcool em cima aí de qualquer recipiente que ele não vai combustionar. Ele não vai combustionar. Só que o álcool ele já tem uma energia considerada. Tanto é que o álcool, quando ele queima, ele libera uma energia. Energia na forma de calor, por exemplo. Dá para sentir, certo? Só que se nós não pegarmos, por exemplo, com a ajuda, com o auxílio de um fósforo ou de alguma coisa que já esteja em combustão para entrar em contato com esse álcool sozinho não vai entrar em combustão. Porque ele não tem energia suficiente para prosseguir essa reação. Então é aí que entra a energia de ativação. Energia de ativação então é o quê? É a energia mínima necessária que eu forneço para alguma coisa, para algum reagente, para que ele consiga então entrar em reação, beleza? Então não adianta nada eu querer que alguma coisa entre em combustão, sendo que eu não forneço uma energia suficiente. Então o simples fato de você pegar o fósforo, riscar e colocar ele, por exemplo, no álcool, aquela é a energia mínima necessária que ela está precisando para aquele álcool poder entrar em combustão, beleza? E o complexo ativado, eu já explico para vocês direitinho através de um gráfico o que é, mas já adiantando um pouco, pelo menos a parte teórica, o complexo ativado é sempre que a reação ela está no ponto de viragem. O que seria o ponto de virada de uma reação? É quando eu deixo de ter reagente e a partir daquele momento eu começo a ter produto. Então é quando a reação ela está virando. Eu estou saindo de reagentes e eu começo a ter produtos em uma reação química. Beleza? Tudo bem? Bom, vamos dar exemplos de cada uma dessas situações que eu falei para vocês. Bom, colisões efetivas e orientação favorável. O que seria uma colisão efetiva e orientação favorável? Lembra que eu falei? Pensando num átomo sendo esférico igual Dalton definiu para nós, um de frente para o outro, com colisões fortes, né? Com muita força essas colisões para que elas pudessem, né? Para que elas possam acontecer. Então o que nós temos aqui? Ó? Observa a reação. Eu tenho aqui ó, H2 reagindo ó, mais Cl2 para formar o produto 2HCl, tá vendo? Então o que eu tenho? Ó? Aqui eu fiz mais ou menos a representação desse desenho. Isso aqui é como se fosse o H2, mais aqui é como se fosse o Cl2, ó. Hidrogênio com hidrogênio, H2.
Cloro com cloro é como se fosse o Cl2. Isso. Então, ó, o que seria uma orientação favorável? Eu não preciso formar, ó, hidrogênio com cloro, HCl no meu produto. Então, eu tenho que deixar isso daqui, ó, hidrogênio virado para o cloro. E eu tenho que formar quantos hidrogênios com cloro? 2, não é? Eu não tenho que formar 2 moléculas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orientar, eu vou dispor, né, num desenho, uma orientação favorável para que isso possa acontecer. Então, ó, hidrogênio debaixo de hidrogênio, cloro debaixo do cloro, mas ao mesmo tempo, ó, um de frente para o outro. E aí eu forço uma colisão efetiva, um vai bater de frente para o outro, ó, que é quando eles se juntam aqui, ó. Hidrogênio batendo de frente com cloro, hidrogênio batendo de frente com cloro. E essas colisões de frente, colisões efetivas, numa orientação favorável, eu então rompo as ligações que existiam antes para formar novas ligações. Então, antes era hidrogênio com hidrogênio, cloro com cloro. Depois que ocorre a reação, eu formo um hidrogênio com cloro, o outro hidrogênio com cloro. Então, aqui é como se fosse 2 vezes, né? Porque são 2 mols de HCl. Beleza? Então, ó, orientação favorável, né? Um de frente para o outro, para que isso possa acontecer de uma maneira mais eficaz, e choques efetivos, um pegando de frente para o outro, porque se pegar de lado, de raspão, não vai acontecer absolutamente nada. Beleza, isso aí, tá bom? E o que seria a energia de ativação? Que eu acabei de falar. Energia de ativação, segundo a teoria das colisões, é a energia mínima necessária para que uma reação química possa acontecer, não é? Então, ó, imagina a seguinte situação. Aqui, ó, eu tenho um reagente, ó. Nesse ponto aqui eu tenho um reagente. Para ele sair daqui e chegar até aqui, ó, que é o meu produto, ó, aqui eu tenho um reagente. Para ele sair daqui e chegar até aqui, que é o meu produto, ele não conseguiria sozinho. Então, o que é preciso? O que foi preciso fazer? Fornecer um mínimo de energia, o que seria a energia de ativação. Então, observa, ó, eu tenho um gráfico aqui, energia por caminho que essa reação tem que percorrer. Para sair daqui, os meus reagentes já têm uma energia já, mas eles não são... Não é uma energia suficiente para que ele saia daqui e chegue até o meu produto. Então, o que eu precisei fazer? Fornecer uma energia. Então, ó, eu aumentei a energia, pode ser energia na forma de calor, energia na forma de luz, para que então esses reagentes possam reagir e a partir do momento essa reação pode acontecer sozinha. Mas sem a energia de ativação, muitas reações elas não acontecem, tá bom? Então, ó, eu tinha uma certa energia, mas eu tive que fornecer mais um pouquinho de energia. Essa energia que eu tive que fornecer a mais, eu chamo de energia de ativação, até chegar a um ponto em que eu deixo de ter reagente, essa reação ela passa a acontecer sozinha. Ó. Desse ponto, ó, ela passa a acontecer sozinha, então ela chega nos meus produtos. Então, essa energia que eu forneço para uma reação, eu chamo de energia de ativação. Tudo bem? Beleza? Então repete comigo. Energia de ativação é a energia mínima necessária que eu preciso fornecer para uma reação química acontecer. Beleza? Sem essas energias mínimas, as reações, na maioria das vezes, não acontecem, não ocorrem. E o que seria então o complexo ativado? Lembra que eu falei? Complexo ativado é justamente o ponto de viragem. É quando eu deixo de ter reagente para começar a formar produto. É justamente onde essa reação começa a acontecer sozinha. Então, olha só, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, uma reação em que esses meus reagentes precisam chegar nesse produto. Ó. Eu tenho reagente, ó, observa aqui, ó, A mais B, que vão reagir e chegar nos produtos C mais D. Só que, ó, os meus reagentes não têm energia suficiente para reagirem sozinhos e chegar no C mais D. Então, o que eu faço? Forneço uma energia de ativação, isso. Então, eu forneço uma energia de ativação, ó, vou fornecendo, acompanha aqui no gráfico, vou fornecendo, até o ponto em que essa reação comece a correr sozinha, que ela prossiga sozinha. Quando ela atinge o ponto, ó, no gráfico, o ponto máximo, tá vendo esse pontinho aqui? É onde eu tenho o complexo ativado, porque é justamente nesse ponto onde eu deixo de ter reagente, ó, aí essa reação ocorre e começa a ter o quê? Produto, isso. Então o complexo ativado é justamente o ponto de virada, onde eu forneço a energia de ativação, chego no ponto máximo, esse ponto máximo é o complexo ativado, é onde eu passo, né, a formar o produto, é onde eu deixo de ter reagente e passo a ter produto. É o processo, é o ponto onde a minha reação passa a ir sozinha, sem a minha ajuda, certo? Então, enquanto eu estou fornecendo energia, ó, enquanto eu estou fornecendo energia de ativação, eu não tenho complexo ativado. Agora eu vou fornecendo até atingir um ponto máximo. Quando eu atinjo o ponto máximo, então eu tenho o meu complexo ativado e a minha reação ela passa a acontecer sozinha. Tá bom, galerinha? Beleza? Bom, essa
terceira parte de cinética para por aqui, né? Em sequência nós teremos mais vídeos informando sobre energia cinética. Bom, galerinha, foco sempre e até a próxima. Obrigado.